Bom, Zé, começou a botar na frente. Bom, pessoal, 5:05, né? Acho que entrou bastante gente. Vamos começar a nossa atividade. Deixa eu achar aqui. Oi, Priscila. Priscila é boa. Oi. Oi. Tudo bem? Escutamos. Então, vamos dar start na nossa atividade científica, né, desse mês de junho. Eu sou a Aline Santos e Silva, sou psicanalista, docente supervisora, presidente aqui do ITPOA. Me acompanhando aqui está a colega Magali Weinstein, também psicanalista e nossa diretora científica, que fez todo o contato com a Priscila, para a gente poder ter essa atividade hoje. Eu estou vendo que tem bastante gente de fora, né? Então, queria apresentar que o ITPOA é uma instituição aqui de Porto Alegre, nós trabalhamos com formação, psicanálise, temos a formação na relação pais-bebê, infância e adolescência e adultos, tentamos acompanhar todo o ciclo vital, né, dentro da perspectiva da psicanálise. E sempre, né, primeira sexta-feira do mês, promovemos uma atividade científica onde gostamos de conversar sobre coisas diferentes e poder, né, conversar sobre psicanálise com quem puder vir. Hoje, a nossa atividade é Poética e Psicose, Enlaces na Clínica Psicanalítica. A nossa convidada é a Priscila Machado de Souza, então, que é psicanalista, membro da POA, e mestre em Psicanálise Clínica e Cultura pela URGS. A gente está aqui com o livro da Priscila, né? A Função Poética na Psicanálise, sobre o estilo nas psicoses, né? Que acho que a Priscila vai poder nos falar um pouco mais. Então, assim, a gente vai ter um tempo para a Priscila, né, nos contar e falar da sua teoria e da sua prática, e depois a gente abre para discussão. Uma discussão bem, esperamos que seja bem calorosa e à vontade, tá bem? Priscila, tá contigo. Sim, vocês escutam bem. Bom, já vou começar dizendo que grande parte desse evento eu vou ler, porque eu me organizo melhor assim. Então, peço desculpas, vou tentar que não seja pesado. Em alguns momentos vou parar a leitura, posso comentar, né? Mas, primeiro, uma alegria estar aqui hoje, nesse evento, nessa atividade científica, e quero agradecer à instituição ITPOA, na figura da presidente Aline Santos e Silva, então, que eu conheci hoje, que fiquei sabendo que a gente teve, talvez, numa mesma sala de balé, fiquei contente com isso. E também quero agradecer a Magali Weisman, que está aí na mesa, que fez toda uma articulação comigo, foi muito calorosa, muito atenciosa. Eu aproveito também para deixar um salve, eu não sei se ele está aí, mas o Fernando Basso, que é alguém que, enfim, ano passado me levou até o IT, foi também uma atividade muito, muito especial para mim, né? Estava em Porto Alegre, então foi presencial. Também foi quando conheci a Magali. Então, esses alôs, né? E, bom, gente, eu confesso, assim, que ao receber esse convite, eu fiquei muito feliz, que é o tema da minha pesquisa, então a gente fica feliz quando é convidada a falar sobre algo que toca bem justinho, né, no nosso campo de interesse. Mas eu também me senti um tanto desafiada por entender que eu posso ser uma criatura excessivamente lacaniana se eu não me cuido. Né? Então, por isso, eu quero já dizer para vocês que essa fala vai ser introdutória, porque a ideia aqui é abrir uma conversa, trocar, né? São dois universos abissais, poética, assim, especialmente com essa expansão que eu faço, poética e psicose, que renderia um curso de pelo menos 10 aulas, né? Então, o que eu estou trazendo é um sobrevoo, tanto do que eu tenho em produção bibliográfica, a Aline estava citando meu livro, né? Então, dissertação também,
claro, o livro foi uma reescritura da dissertação, não é exatamente igual, mas o sentido da coisa era, né, dessa pesquisa, artigo, enfim, e o que eu entreguei agora, recente, que foi a tese, mas que, enfim, a pesquisa anda aí, né, que eu pude andar desde então. E eu entendo que o Lacan é um teórico que, juntamente com Freud, constitui as minhas bases psicanalíticas, mas eu sei que isso não é assim para todo mundo e nem acho que tem que ser, né? Gosto da diversidade, gosto de conversar, de conhecer, inclusive, outras perspectivas. Então, a minha fala vai carregar um pouco essa preocupação com a transmissão, e que essa fala possa resistir, de alguma forma, a esses distanciamentos teóricos, né? E com isso, eu acho que eu já posso começar a falar para vocês sobre a poesia, porque, para mim, a poesia é uma ponte, ela encurta distâncias. Então, quando eu digo que a poesia é uma ponte, eu quero dizer que ela não é um território, mas que ela conecta, ela permite um ir e vir entre campos de sentido. Dessas travessuras com a linguagem surgem inúmeras possibilidades de travessias, ou mesmo de recuos. Quando Lacan fala, então, no seu famoso aforismo, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ele não faz mais do que acentuar a obra do mestre vienense dos anos 1900. Para esse discípulo francês, a função e o campo da fala e da linguagem em psicanálise são tributárias de pelo menos 3 obras-chave, conhecida por vocês certamente: A Interpretação dos Sonhos, de 1900, Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, e O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente, 1905. Nesses textos, mas não só, está presente o enlace que Freud realiza entre o acontecer psíquico e os usos poéticos da linguagem. Um antigo trabalho do psicanalista Octavio Manoni sustenta que a poesia é tão velha quanto a própria linguagem. Nele, esse autor recupera a importância da poesia no resguardo dos enigmas, informações importantes a serem acessadas em momento oportuno. Ainda mais atrás, em 389 depois de Cristo, o filósofo Santo Agostinho discutia ritmo e versificação em uma obra chamada Sobre a Música. Por sua vez, a produção freudiana dos anos 1900 nos mostra que o inconsciente trabalha como um poeta. A figurabilidade presente nos sonhos, a tradução, a escansão, o xiste, o gestual e cênico do sintoma são alguns elementos que apontam que o inconsciente flui tal como a função poética teorizada pelo linguista Jacobson. Lacan, em diálogo com este, e já servido da produção de Saussure, traz à psicanálise a radicalidade dos fenômenos e usos da linguagem. Entretanto, psiquiatra de formação são as psicoses que conduzem Lacan à psicanálise. Mesmo antes de seu famoso caso Aimé, como residente no Hospital Sainte-Anne, em Paris, Lacan e seus colegas já haviam tido contato com uma paciente chamada Marcelle C., de 34 anos, diagnosticada como uma paranoica. Quando eles entraram em contato, Marcelle estava internada há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, em uma publicação de 1931, super antiga, chamada Escritos Inspirados, Esquizografia,
Lacan e seus colegas analisam o que, em princípio, seriam os distúrbios verbais presentes na escrita dessa paciente. O que acontecia? Eles pediam para que ela escrevesse epigramas, pequenas notas, e depois trabalhavam sobre esses escritos. A gente também tem que lembrar que nessa época, o surrealismo com André Breton também tinha experiências de escritas, né? Escrita automática. No entanto, ali, onde supostamente seriam esses distúrbios verbais, se mostra todo o valor do arrastamento poético desses enunciados que eram algo bizarros para o campo do sentido, mas consequentes com a sonoridade. Além disso, a própria atitude da paciente em relação aos mesmos se faz notar aos seus escritos, né? Dizia Marcelle, eu faço a língua evoluir. É preciso abalar todas essas velhas formas. Chamo aqui de arrastamento ao fenômeno que Marcelle trazia em relação à partícula dessert, de apóstrofe essai, né? Algo que podemos traduzir como de ensaiar, de tentar. A palavra tubo de ensaio, por exemplo, é dita em francês ballon d'essai. Disso decorre que Marcelle, ao se encontrar com uma palavra finalizada em on, sentiu o impulso por acoplar imediatamente a palavra dessert. Ou seja, tudo que terminasse em on, a paciente acoplava essa partícula. Nesse trabalho, essa, entre outras associações assonantes, é assim como os autores nomeiam esses fenômenos, nos conduzem a reconhecer a centelha do significante lacaniano e de um outro fenômeno mais privativo das psicoses, o ritornello. Então, vejam, isso é 1931, em 36, ou em 39, agora me falha um pouco, mas mais para o fim dos anos 30, vem a tese do Lacan, das psicoses paranoicas em sua relação com a personalidade, e a transmissão dos seminários, então, já lá nos anos 50, né? Muito chão. Em seu terceiro seminário dedicado às psicoses, mas não o único lugar no qual fala a respeito, são anos aí 55, 56, Lacan comenta sobre a presença de uma linguagem sem dialética. E já situa aí duas importantes considerações em relação ao fenômeno da significação, o inchaço e o esvaziamento. Se, por inchaço ou inflação, podemos pensar no delírio como um polo, do outro lado, podemos ver como o extremo o ritornello, momento em que a significação se torna enigmática. O ritornello conta apenas com a sua reiteração na busca e esforço de um novo sentido. Essa palavra ritornello também pode ser permutada por estribilho ou por refrão. Então, desde muito cedo, a referência poético-musical já marcava presença na obra lacaniana. Nas psicoses, os ritornelos podem aparecer como se fossem estranhos bordões, como frases feitas com efeito perdido, mas que tentam anunciar algum locus subjetivo do paciente. Uma temática, o início da sessão, o pagamento, etc. Então, para dar um exemplo, tive um caso que eu acompanhei, que eventualmente o paciente queria falar inglês. Ele falava um bom inglês. E toda vez que ele queria falar inglês, ele dizia, o meu inglês é tabajara. Então, sempre esse era o bordão que anunciava o começo, né, da enunciação em inglês para esse paciente.
É aquela história, a gente no início acha gracioso, depois, enfim. Então, quando eu refiro que o efeito é perdido, eu quero dizer que isso se dá pela incongruência do espaço temporal. Está fora do timing o bordão, né? Aquele senso de oportunidade que garante, por exemplo, a eficácia de um xiste. Então, timing, né? Vocês lembram lá com Freud, como o xiste, ele tem também essa característica de ser breve, de ser oportuno, senão ele não tem eficácia. Essa perda de contexto também denuncia o desgaste da metáfora. E como se sabe, entre as diferenças que a repetição é capaz de produzir, uma delas é o desgaste, quer dizer, quando algo perde a graça. Ao mesmo tempo, é somente na repetição que Freud consegue, ao captar o sentido da brincadeira de seu neto. Por, da, vai, vem, pode sair, ter ido embora. No duplo sentido antitético das palavras primitivas, Freud também se deu conta da presença das inversões nos jogos infantis. Quem não lembra de que vão-se os dedos e ficam os anéis? Ou ainda, de que quando alguém em quem estávamos pensando quis muito falar conosco, justo ali, naquele momento, enfim, a pessoa ligava. O que era isso? Ora, é um transmimento de pensação. É claro que tu não entende, porque tu tá com suímes. Tu é muito suimenta. Na brincadeira, também de gente grande, que é a poesia, essa manobra, a inversão, se chama metátese ou hipértese. Com Paulo Leminski, temos metamorfose, metaformose, morte, missaf. A aquisição da linguagem na infância e a atividade poética constituem um campo bastante homogêneo. Em suma, podemos chamar de poeta toda pessoa que, de certo modo, se recusa a concluir seu letramento, por não querer saber de um mundo de significados fechados e definitivos. Não é esse também o caso de um ou de uma psicanalista? Se, para uma criança, uma igreja apostólica pode ser confundida com uma casa de apostas, e, para outra, uma mulher dorminhoca é alguém que está sempre minhocando, isso nos diz que a poética, além de ser tão antiga quanto a linguagem, é tão presente e antiga na vida do falante quanto a sua própria fala. Na vila, uma pessoa adulta com pouca escolarização pode achar que democracia é uma coisa do demônio. Pode crer nisso por influência do pastor, mas, de certo modo, a palavra, ao ser portadora do radical demo, não lhe vai desmentir a ideia. Na mesma tarde de atendimento, outro usuário virá solicitar nossa ajuda. Preciso de uma procuração. Ela diz que perdeu sua identidade e precisa encontrar. Quer que eu faça uma procuração junto com ela para achar a sua identidade. Ela não está falando sobre o documento que outorga poderes, mas sobre realizar a ação de procurar. Com outra mulher que atendíamos, ela nos justificava o motivo de sua separação recente. Ela pulou a cerca do terreno vizinho. Então, teve que se separar. Era um imperativo. Não é certo pular a cerca. Nesses dois últimos exemplos, se tratam de hipóteses diagnósticas de psicose.
No último exemplo, podemos identificar uma dinâmica análoga a que Freud chamou de linguagem de órgão na esquizofrenia. Talvez vocês lembrem lá no artigo do Inconsciente, em 1915, Freud vai falar sobre linguagem de órgão a partir do caso de uma paciente esquizofrênica do Viktor Tolsky, que dizia estar com os olhos tortos, mas que, na verdade, tinha os olhos perfeitamente paralelos. Então, o que acontecia? Ela dizia que estava com os olhos tortos e que o seu amante era um entortador de olhos, que no alemão era uma palavra que também se referia a enganador. O que Freud nos diz naquela ocasião? Se fosse uma histeria, ela realmente teria ido à consulta com os olhos torcidos, tortos, e depois de muito tempo de análise, se chegaria à história do amante enganador. Bom, até aqui, esse meu ensaio metonímico, quer dizer, sem estabelecimento de assunto, pretendeu induzir vocês, interlocutores dessa tarde, a sensibilidade expandida com a escuta poética. Essa expansão pode chegar a fazer confundir fala de criança, fala de pessoa adulta não tão letrada, falas nas psicoses e, por que não, fala de psicanalista. Porque as ferramentas de poeta e de psicanalista são as mesmas. Em termos lacanianos, pensamos na pulsação do inconsciente através daquilo que Lacan chamou de la langue, tudo junto, né? La língua. Essa pulsação não respeita a gramática, ainda que possa dela se servir. Também não respeita a fronteira entre idiomas e tampouco se abstém da leitura do transbordamento dos gestos. A raiz dessa postura é freudiana. Lembram do texto sobre o fetichismo de 1927? Ali, perdoem alemão que não existe aqui em mim, Glanz auf der Nase, o brilho no nariz, se combinava com a infância inglesa do paciente, na qual o glance se tornava, a partir do idioma inglês, glance, olhadela no nariz. Um Freud excessivamente aderido ao idioma alemão não poderia dispor do recurso ao inglês para compor os elementos que desenhavam a fixação naquele caso. A experiência sensível com as psicoses, quer dizer, aquela que escuta algo de uma verdade no delírio, reconhece os desafios linguageiros presentes nessas condições. Nessas subjetividades, a fluência do significante não é tão óbvia, assim como o campo metafórico. Por outro lado, com a metonímia, podemos esbarrar com os neologismos, com essa outra vertente da criação poética, pois nem só de metáfora vive a poesia. Então, voltamos à questão da dialética. Ela também vai depender de quem escuta, com que ética escuta. Aquela que não necessariamente se conjuga com o bem do paciente, mas com o bem dizer. E aqui me parece necessária uma pequena digressão sobre terminologias, quais sejam estruturas, loucuras, psicoses. Para começar, lembramos que estruturas clínicas não é uma terminologia de Lacan, mas um vício que nós, lacanianos, temos para dar testemunho do que entendemos por neuroses, psicoses e perversões. As estruturas freudianas das psicoses é o modo como Lacan nomeou seu seminário 3. Estava aí imerso no estruturalismo,
Algum tempo depois, formula a famosa e difícil conceptualização da metáfora paterna. Então, para quem talvez não esteja tão familiarizado, é onde tem a tão famosa noção da forclusão do significante nome do pai, que é, como nós nomeamos, o S1, né? O iniciador, o ordenador da série. Tem várias maneiras de fazer essa referência. Enfim, a gente pode até comentar um pouquinho mais isso, se for importante para vocês. É uma etapa em que há nitidez de que a estrutura diagnosticada na transferência pelo estilo de usos da linguagem transcende o fenômeno, mesmo que estes se tratem de alucinações ou delírios. Quer dizer que as psicoses, enquanto estrutura, perfazem uma forma, um estilo de se haver com a castração que não vai pelas vias da queixa e do sintoma. É uma etapa teórica onde, não raro, loucura e psicose se confundem, embora depois isso se dissipe, né? E loucura, ela passa a ser considerada como possível de estar presente em qualquer estrutura. Mas, então, nesse momento, tem aí uma questão de déficit que fica posta nessa primeira etapa, né, da teorização lacaniana. Felizmente, a própria noção de estrutura se dialetizou na teoria. Da ausência ou não de metáfora paterna, com a dureza que poderia apontar a um código linguístico inescapável, caminhamos em direção à noção de um tesouro dos significantes e de uma falta fundante para qualquer falante. Aqui, a noção de falante também se amplifica, pois vai depender enormemente de quem e de como escuta o que escuta. Desde esse ponto, a estrutura do discurso, com seus matemas, passa a ser fundamental. Além disso, com o real, o simbólico e o imaginário, já transpostos à escritura dos nós, Lacan reescreve e dinamiza a concepção de sujeito. Desde estes lugares, a diferenciação das noções de discurso e linguagem foram fundamentais para redimensionar o campo da fala e da linguagem. Em poucas palavras, todos estamos na linguagem, nem sempre no discurso, quer dizer, nem sempre no sentido. E aqui encontramos uma nova questão para as psicoses, um novo desafio de encerramento ou não dessas subjetividades no déficit. Um dito do Lacan que falava, então, sobre o fora de discurso das psicoses, onde depois ele aclarava, né, esclarecia, né, fora de um dos 4 discursos estabelecidos por mim, o que não é sinônimo de dizer fora da estrutura do discurso, mas essa é uma questão de pesquisa. Fundamentalmente, interrogar esse déficit é meu lugar privilegiado como pesquisadora. Minha hipótese é a da homogeneidade entre o discurso da psicanálise e o discurso poético. No entanto, entendo que isto só é possível porque ambos são evanescentes. Nessa toada, a poesia se sobrepõe à estrutura, é uma partilha, um acontecer que cria pontes e travessias, que, ao menos momentaneamente, faz um contínuo dos territórios tão híbridos. Nesse acontecer clínico, pouco importa de onde vem a enunciação, qual é a estrutura. Há poesia e ponto. A experiência de James Joyce inspira. Lacan nunca disse que ele era psicótico, mas foi com quem aprendeu
que o grande barato pode ser justamente a dispersão do campo do sentido. Ao ler qualquer trecho de Finnegans Wake, pode até parecer, mas o sentido não é a meta joyciana, mas sim a sua fragmentação. Isso ajudou Lacan a montar o artifício nomeado como o quarto nó, o Santon, mas também a sublinhar, mais uma vez, a poética no fazer analítico. Uma poética que, para mim, só ganha sentido com essa expansão, pois não se trata de malabarismos e de jogos de palavras estéreis, mas que tem a transferência e, em suma, a ética da psicanálise como lastro, como baliza. Com isso, tenho zero interesse em que um paciente, psicótico ou não, assuma uma produção artística emaranhado em um sofrimento. O interesse estético cessa onde o mal-estar assume o comando. Somente assim entendo que a poética possa fazer parte de um tratamento possível das psicoses. Ou então estaríamos falando de instrumentalização. E aí estaríamos sob a égide de uma outra estrutura. Bom, eu acho que até aqui eu já pude atordoar vocês bastante. Então, eu queria já deixar a palavra à disposição, né? E claro que cada um desses conteúdos a gente pode voltar a conversar. Ótimo, Priscila. Sim, atordou bastante, acho que tem bastante coisa para a gente conversar, mas é boa essa conversa, né? Acho que é necessária. Está aberto, né? Para quem quiser falar, pode se inscrever no chat ou levantar a mão, a gente está aqui de olho, né? Eu queria já, para a gente começar, para a gente esquentar essa conversa, acho que anotei várias coisas que tu trouxesse, e tem uma coisa que eu gostaria que talvez tu pudesse aprofundar, para a gente poder abrir, começar a conversa, que é esse, que me parece ser um conceito, não sei se é um conceito, da escuta poética, né? Porque aqui, eu conversei com a Priscila hoje de manhã, né? Disse, bom, que eu, Aline, não sou uma pessoa muito versada em Lacan, né? Circulo mais pelo Freud e pelos psicanalistas ingleses, então que a gente ia ter eu e ela, essa tarefa de iniciar esse diálogo, né? Ultrapassando as matrizes psicanalíticas. Então, porque a gente fala muito da escuta sensível, quando a gente fala de Ferenczi, por exemplo, né? O que isso difere ou aproxima do que tu está trazendo da escuta poética? Então, para a gente começar. Aline, me orienta se eu já comento ou se preferes que eu... Não sei se mais alguém vai comentar algo. Pode ir comentando e o pessoal pode ir se inscrevendo no chat e a gente então, vai fazendo uma roda de conversa mesmo. Uhum. Bom, eu não sou conhecedora de diferentes, então a gente vai de novo com a ideia da ponte, construindo aqui, né, as nossas aproximações. Eu acho, aliás, isso um exercício muito rico e já agradeço por isso. Mas para mim é fundamental, né? Essa palavra sensível, ela está colocada porque então, meu texto trouxe elementos, inclusive, da música, né? É uma arte que está aí, a gente pode, inclusive, pensar em outras visuais, porque também tem isso, essa noção da função poética, isso já lá com o Jacobson, tá? Isso não é meu, assim, mas ela é expandida. A gente pensa em artes poéticas, a gente não pensa só no poema por escrito, ou na versificação, né? É uma noção de um acontecer poético. E isso que o Jacobson traz, desde esse lugar que eu tenho procurado trabalhar, né? Junto também com o que o Lacan traz, que também é por aí. Que, se bem
por trabalharmos com a palavra, com a fala, é privilegiado, né? Mas ele também vai trazer, por exemplo, com o estudo da caligrafia chinesa, da poesia chinesa, toda essa dimensão do gestual. E aí o som não está presente. E não quer dizer que seja descartado, né? O efeito estético, muito antes, pelo contrário, é uma outra. Então, isso interessou também na pesquisa dele. Então, o sensível, para mim, diz muito. Pode vir a ser mais que suficiente até. Eu queria te fazer uma pergunta, Priscila, que eu vi que tu tem um livro de histórias infantis, né? E aí eu queria saber, assim, a gente que trabalha, né, com aqui no LIA, que é o Núcleo de Infância e Adolescência, né, como é que tu te inspirou, né, através de todo esse trabalho mais teórico, né, e aí sai aquela produção linda, né, de histórias infantis. Ah, legal, até eu acho que acabo comentando um pouco dessa ligação, né? Porque sim, ela existe. Eu acredito que quando a gente se entregue para uma pesquisa, é bastante comum que a gente vai, faz a pesquisa, faz a dissertação, faz a produção, e tem algum residual que segue trabalhando, né? Esse livro infantil tem a ver com isso. Na verdade, eu escrevi aquele texto que resultou no livro infantil como uma performance que eu fui apresentar. E como performance, honestamente, foi um fracasso, porque eu estava fazendo a performance para adultos. E quando eu terminei de, de recitar, de ler, eu vi, não, eu estou com o público errado aqui, isso não tinha como dar certo. E foi aí que veio a ideia do livro infantil, entrei em contato com o editor gostou, então vamos lá, vamos fazer. Mas é um infanto juvenil, assim, ele é para crianças, vamos dizer, 8 mais, eu vejo ele assim, né? Já mais firmezinhas, né, na leitura. Mas é interessante, né? Bom, pessoal, se vocês não se inscreverem, eu vou seguir falando. Vou indo. É interessante, né? Porque toda a tua fala, claro que tu tá, né, trazendo aspectos da psicose, mas muitas das coisas que tu falou, aqui no ITPO a gente também trabalha muito com a relação pais e bebê, né? Essa primeiríssima relação, essa potencialidade, o encontro, né? Os encontros iniciais que vão, então, subjetivando o ser humano que está ali. E tu falasse várias coisas, ritmo, versificação, né? O jeito de falar, os estribilhos, né? Coisas que conjugam a poesia com esse momento inicial, com esse encontro. Eu fiquei pensando muito aqui no manhês, né? No jeito das mães conversarem com os seus bebês, irem libidinizando a partir da palavra aquele corpo, com o ritmo, a partir do ritmo. E acho que isso, né, se encontra também na poesia, evidentemente, né? Na poesia estendida, digamos assim, que não é só a poesia do livro, né? Isso que eu estou entendendo que tu está falando, assim, né? Desses encontros poéticos. Sim, sem dúvida. Essa palavra ritmo, inclusive, ela é muito chave na pesquisa, né? Assim, porque é isso, a gente com ritmo pensa também no tempo, na repetição, né? Tem um ritmo que as repetições, inclusive, ao longo de um tratamento, vão balizando. Ritmo é uma palavra interessante para pensar muitas entradas em relação não só à poesia, mas à constituição do sujeito e a própria direção do tratamento mesmo, né? Então, acho que sim.
Sabe que essa semana eu estava, por um acaso do destino, muito acaso, caiu na minha mão um artigo sobre o livro Lolita, né, do Nabokov. Por um acaso, assim, né, uma amiga postou que tinha lido o livro, eu disse, eu vi esse livro no tempo de faculdade, o que tu achou? Ela disse, pois é, e me mandou esse artigo, mas não é do artigo em si que eu vou falar, mas o artigo tem 3 epígrafes iniciais, 3 frases iniciais, que eu acho que super conversam com tudo que a gente está conversando hoje. Então, eu pensei em trazer como um estímulo também, um disparador. Primeiro diz assim, o poeta descobre em si mesmo o que nós aprendemos em outros, isto é, as leis que a atividade do inconsciente deve obedecer. Mas não precisa formular tais leis, nem mesmo discerni-las com clareza. Como resultado da atitude tolerante do seu pensamento, passam as mesmas a formar parte da sua criação estética. Nós desenvolvemos ditas leis mediante a análise de suas obras, tal como as inferimos dos casos reais de doença. Essa é um trecho do texto da Gradiva, do Freud, né? Acho que é um texto onde ele entra por essa questão, né, da estética, da fala. Aí tem uma segunda frase, que é do Lacan, eu não sou versada no Lacan, mas caiu na minha mão um artigo que tinha, né, então, por isso que eu pensei, não, esse artigo caiu essa semana e foi providencial, que diz assim, afirmo e o afirmaria sem hesitar, e assim fazendo acredito estar na linha de Freud, que as criações poéticas engendram mais do que refletem as criações psicológicas. De 1959, tá? Dessa frase até tem uma pergunta para te fazer. E aí a terceira, que eu achei linda, Freud é, em essência, Shakespeare prosificado. Do Harold Bloom, de 1994, né, que é um crítico literário, né? Acho que faleceu em 2017, né? E que essa frase me arrebatou, assim, né? Freud é, em essência, Shakespeare prosificado. Achei a frase poética e o olhar tão generoso para com Freud, né? Mas essa frase do Lacan me chamou a atenção, porque me fez pensar na questão da criatividade, né? Existem teorias que vão dizer, então, que a criatividade vem do sofrimento, né? Da patologia, que a patologia, a falta, o buraco vai gerar criatividade. E existem outros teóricos que vão falar da criatividade como do encontro do potencial, o próprio Winnicott, né? Coloca a criatividade, a cultura do espaço transicional, da mãe com o bebê. Então, eu queria, né, puxar um pouco a conversa para esse lado, né, porque me parece que toda a tua leitura é muito criativa da psicose, né, e criação de palavras, né, tudo isso. Então, quem sabe a gente poder conversar um pouquinho por aí. Enquanto o pessoal aquece, né, eu tenho certeza que as pessoas devem ter outras perguntas. Ó, a Letícia falou ali. Quem sabe eu leio, Priscila, que a Letícia Silva colocou no chat, e aí a gente tenta juntar essa... Por favor. Ótimo. Isso, obrigada. Fico muito feliz em ouvir a Priscila, está reverberando muito aqui, porque tenho tentado me autorizar mais a pensar na poesia na minha prática, principalmente com os grupos. Sou psicóloga negra e poeta também, umas risadinhas, atendo mulheres negras e a escrita e outras artes poéticas têm feito muito sentido. Queria que você pudesse falar um pouco mais, se possível, das ferramentas de poeta e psicanálise serem as mesmas. Eu acho que entendi isso, se não for isso, me corrija, por favor. Da caixa de ferramentas, ela está perguntando, né, da poesia da psicanálise. Vamos ler a outra ali, a Nájila, é isso? Priscila tem um entendimento um pouco de que nas psicoses se tem um empobrecimento do simbólico. A pergunta dela vai na minha, né, da criatividade, né, e a patologia. A questão de se situar anteriormente à castração e, portanto, não ser tão delimitado até pelo tempo. Fiquei pensando sobre o que falas da poética, do ritmo, etc., e me parece uma aposta, e acredito muito nisso também, de um entendimento diferente, talvez isso. A Priscila agora está contigo. Tá bem. Bom, pegando o gancho, Aline, da frase, né, que você fala do Lacan, não sei exatamente de onde você tirou a frase, não estou com essa lembrança dessa fala dele, mas ela é congruente com o trabalho, né? Inclusive, assim, Manoni, né,
também estava junto ali, disse, os poetas não têm a língua é que os tem, né? Então, acho que é isso, um tanto que a gente pensa nisso que nos constitui. Então, quando eu disse ali que a poética no sujeito é tão antiga quanto a própria linguagem que ele vai constituir, diz um pouco disso, de que queiramos ou não, em alguma medida, mais ou menos, estamos constituídos por uma centelha poética, por um ritmo, por uma repetição, por uma métrica, ou por um efeito ou defeito estético. Então, vejo assim como inescapável, né? Te diria isso, por enquanto, bom, a criatividade aí está ligada, né, a toda essa questão, inclusive, assim, claro, na teoria do Lacan tem outras ferramentas falando em ferramentas, que nos ajudam a pensar essa questão da criação, tem a noção lá que ele trabalha de objeto A, enfim, que agora aqui para nós não é importante, mas tudo caminha, tudo converge para que, sim, agora a tônica na criação que a gente dá, no fundo, é uma tônica na singularidade, que é aquilo que faz com que trabalhar com uma psicanalista nunca vai ser como ser escutada pela inteligência artificial. Então, eu acredito que a gente deva ficar tranquilos em relação a isso. Talvez muita gente queira ser atendido pela inteligência artificial, e bom, tudo bem, é um caminho do futuro, não sei o que o porvir nos reserva, mas acredito que sempre há de ter alguém que goste de entrar em contato com a própria singularidade. Então, quando a gente fala da criação, no fundo é um pouco por aí, né? Não no sentido de que tenhamos que ser todos artistas ou que isso seja muito fundamental, essa publicização, né? No sentido do que é singular, do que é único, do que é irrepetível, que me interessam esses temas. E, bom, aí a Letícia pergunta sobre a caixa de ferramentas. Essa é uma boa pergunta mesmo, porque acho que sim, tem uma caixa, né? Talvez os conceitos sejam um pouco essa caixa. Afia, né? Se é um machadinho, a gente dá uma afiada. Se é uma chave de fenda, a gente vê se ela está funcionando e por aí vai, né? Usando essa analogia da caixa de ferramentas. Mas vai interessar quem está operando as ferramentas. E aí, de novo, né? O singular. Isso é o principal. A principal caixa de ferramentas é aquilo que cada um dispõe e que pode dar de si para essa escuta. Então, você estava falando que está se animando a trabalhar com a poesia, isso é maravilhoso, né? Tem tantas entradas possíveis que a gente tem, além de coisas que eu comentei aqui, que até comentei coisas muito classiquinhas, mas a gente tem o trabalho com oficinas, por exemplo, ou a gente tem tudo que o movimento do Islã nos inspira, enfim, né, do hip hop ou da MPB, para quem gosta, né, mais de MPB, não importa, ou para quem gosta de ir para uma exposição, aí são múltiplas as ferramentas e vão combinar com a singularidade de cada quem. Você está escrevendo mais alguma coisa aqui. Nise, não consegui ler, peraí. A Letícia escreveu assim, Letícia, se tu quiser levantar a mão e falar, pode fica à vontade. A Letícia, eu trabalhava com arte
com seus pacientes também em saúde mental. Teve uma exposição dela recente aqui no Sesc Belenzinho. Uhum. Não, uma pioneira, uma gênia, né? E sim, são trabalhos para celebrar e para não deixar cair no esquecimento, né? Como também até o pessoal na divulgação colocou ali uma obra do Arthur Bispo do Rosário, quer dizer, são artistas ou são pioneiros, né, do atendimento em psicanálise, em saúde mental, enfim, que usaram ferramentas, mas o principal me parece assim é não engessar, não deixar com que seja sempre uma mesma modalidade. Eu sou supervisora clínica, então trabalho com o pessoal do núcleo das psicoses da clínica da URGS, e com quem eu trabalho, eu procuro sempre, assim, que a gente pense o que eu chamo, né, o que a gente costuma chamar de solução singular. Qual é a solução singular do paciente? Por mais que a gente tenha X número de oficinas, mais o teu atendimento, mais o atendimento do psiquiatra, tá bem, tem todas essas coisas, mas não necessariamente ele vai participar de todas essas atividades, né? Qual é a solução singular dele? O que responde à necessidade da subjetividade dele? Não tem, assim, um combo pronto, é artesanal. E me parece que a experiência que Lacan aprendeu com Joyce tem a ver muito com isso. É um artesanato, né? É uma solução singular. O que o Joyce fez com a literatura, aí sem entrar no mérito de diagnóstico ou não, foi a solução singular dele. Ele ensinou coisas para a psicanálise. Então, não é a gente sair com a psicanálise dizendo o que é que ele era, o que ele não era. Ele nos ensinou coisas, né? Por causa da solução singular dele. E aí, com isso, eu acho que eu já engato aqui, eu só esqueci o nome de quem perguntou, peço desculpa, sobre empobrecimento, Nájila, creio que era, empobrecimento, tá, empobrecimento do simbólico. Então, essa é uma questão interessante, assim, porque eu acredito que a gente tenha que revisar algumas questões também, né? Mas nos anos 50, na teoria lacaniana, a gente tinha uma questão que era a chamada primazia do simbólico. Nessa etapa, era muito importante que tudo passasse pelo simbólico. O simbólico era o registro mais importante. Depois, o Lacan avançou e a gente teve essa homogeneização, ou não é bem uma palavra boa, mas nivelou simbólico, imaginário e real, não existe uma hierarquia, senão que eles têm um funcionamento importante e que eles têm uma articulação, e que depois, na escritura dos nós, essa articulação ganhou o nome de nó Borromeu, né? Então, sim, quando a gente está lidando com pacientes na hipótese diagnóstica de psicose, é bem comum que a gente se encontre com fenômenos de fala que não apresentam afluência significante, tal como na neurose. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho a palavra raiz e eu só consigo pensar em raiz de batata. Não consigo pensar em raiz quadrada, não consigo pensar em raiz como origem, não consigo desdobrar esse significante, né? Então, esses fenômenos acontecem, sim, nas psicoses. Porém, todavia, contudo, me parece que isso não deveria fazer supor que não existe uma leitura simbólica do caso, por mais que ela não vá ser ali
transformada numa intervenção. Então, que a gente costuma falar, inclusive, isso, né? A leitura no simbólico, a intervenção é no real. Então, muitas vezes também, em espaços de supervisão, é como se o trabalho com as psicoses exigisse menos penso do aspirante a analista, porque é quase assim, nem trabalho com simbólico, esses coitados, né? Isso a gente procura evitar, porque seria já uma perspectiva super deficitária, para não dizer outras coisas. Então, o que a gente pensa? Muito pelo contrário, eu vou precisar ser até mais astuto, porque eu vou precisar entender esses fenômenos da linguagem, conseguir ler naquela repetição que eu só acho chata, porque falar sempre a mesma coisa, ou estou com sono, ou o que eu falava para vocês no texto sobre o bordão, eu vou precisar entender nesses fenômenos que essa repetição está tentando instaurar algo, que essa repetição, esse ritornelo, ele está imprimindo um ritmo e isso vai me ajudar a ler o caso. Isso vai me dizer também, provavelmente, se se trata de uma esquizofrenia, se se trata já de uma melancolia ou de uma paranoia. Então, tem muito a trabalhar. Cada fenômeno de linguagem, que às vezes é dado assim como óbvio, ou uma coisa simplesmente sem sentido, ou porque está por fora do simbólico, supostamente, na verdade não, na verdade nos exige muito na direção do tratamento, né? Então, muito dessa pesquisa também tem relação com isso, com esse verdadeiro enfrentamento, né? Porque tem o famoso dito lá do Lacan, né? Talvez você já tenha escutado falar, que o analista não deve retroceder ante as psicoses. Aí, às vezes, o que a gente vê? Uma exacerbação disso no sentido de eu tenho que atender, eu não posso ter medo, ou eu não vou me proteger, ou eu vou atender mesmo sem ter um acompanhamento psiquiátrico em conjunto, e outras loucuras, que aí eu já acho que isso é loucura, loucura neurótica, né? Loucura de querer dar conta do que não pode. E não, esse não retroceder é outra questão. É desde o ponto de vista ético de que eu vou assumir aquela palavra como importante, que aquilo não é um nonsense, que é o enfrentamento intelectual da questão. E não dar dar a cara a tapa com uma pessoa que está super desorganizada. Não se trata disso. Muito antes, pelo contrário. Se trata, inclusive, de ajudá-la a ter condições de fala para poder produzir, para poder ter uma direção possível de tratamento, né? Um pouco por aí. Eu nem sei se eu estou te respondendo, é que a pergunta pelo empobrecimento simbólico inspirou essa digressão. Desculpa se não era por aí. Continuando nessa questão, né, do empobrecimento, eu fiquei pensando, Priscila, no desgaste, né, que tu falou da metáfora, né, e aí que fica um efeito sem graça, né, assim como, pensando o contrário, a graça que a gente sente, né, quando a poesia nos toca, né, a poética. Mas eu fiquei pensando nessa sequência, assim, livre associando, nos memes, na graça dos memes, né, e eu queria ver como é que tu pensa sobre isso, porque é algo da tecnologia, né? Olha, sou suspeita, eu adoro meme. Eu acho, assim, uma novidade na linguagem sensacional. Claro que a gente vê muita coisa feia, né? Assim, preconceituosa, racista, machista, etc. Mas nem quero entrar nisso. Mas como uso da linguagem, acho fantástico. Assim, mistura escrita com imagem, com
enfim, com efeito musical, uma super condensação. E é um fenômeno que acaba também, isso aliás, é muito interessante, assim, porque às vezes a gente não se dá conta do quanto a escrita, e vamos chamar o meme até de uma escrita, assim, como um apelidinho, não sei se trataria só disso, mas como a escrita internética vai repercutindo na fala. A gente tende a achar que não. A gente tende a achar que tudo que a gente faz no computador, na internet, é uma transposição do que a gente está falando. E raras vezes a gente se dá conta de que acontece o contrário. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos, pelo menos, eu nunca escutava ninguém dizer af. Eu não sei vocês. Mas desse jeito que veio dos adolescentes, a gente não escutava, né? Ou agora eu tenho escutado muito dos meus pacientes quando eles transpõem o kkkk para a sessão, ou hahaha, né? Isso está vindo para a fala, mas da onde veio? Começou nas teclas. E me parece que o meme também vai gerando esse caldo de linguagem que a gente pode colocar naquela história, né? Daí, ainda no diálogo aí com o Lacan, da tal da La Língua. Que isso é La Língua? É vivo. La Língua não é assim, o francês é assim, o português é assado, o inglês é assim, o espanhol é assado. La Língua é essa mistureba toda. E que faz com que a gente, de alguma forma, bom, não tem como ninguém sair aprendendo tudo que é idioma, mas, como dizia a Aline, né, o campo do sensível, é isso, é essa abertura, é ficar um pouco atento, né, atenta para o que vem, para o que pulsa da linguagem. E a internet é uma realidade de pulsação inescapável, não tem. E, enfim, claro, a gente não está falando aqui de situações como o Brasil profundo, que aí, bom, provavelmente os ritmos de linguagem são outros, porque não tem internet, mas não só, porque não tem água, porque não tem saneamento, porque não tem outras coisas. Mas falando de uma vida mais na polis, acho que sim, que o meme está repercutindo. Que interessante, né, Priscila? Fiquei aqui pensando, né, quem trabalha com adolescentes, né, assim, púberes e adolescentes, está sempre sendo atualizado, né? Quando tu falou, eu não ouvia, também realmente não ouvia, mas comecei a ouvir no consultório com os adolescentes, agora com a filha adolescente, agora até já falo. Então já é, né, já é uma outra transposição. Mas quando a gente pega isso, assim, algumas palavras específicas da adolescência, porque eu acho que tu coloca uma questão, junto com o que tu está trazendo, teórica, uma questão técnica, né? Quando a gente recebe um paciente adolescente, a gente se aproxima da fala dele. Eu não vou falar, né, a minha fala, ou o meu psicanalista, ou qualquer coisa parecida. Eu vou ter que me aproximar dessa fala que está todo carregado desse universo que eu vou ter que descobrir, né? E eu fico com a sensação, claro, eu não tenho talvez tanta experiência com a psicose em si, assim, né? Mas que talvez com o psicótico cause um susto muito grande se aproximar dessa língua, que é, talvez, me fugiu a palavra, assim, que se esfarela e se junta com muita rapidez em novos léxicos, né? Então, ela se desfaz e se refaz. O outro não psicótico que está ali acompanhando tem que estar, né, o tempo inteiro indo atrás. Fiquei pensando nisso, assim, né, na questão técnica desse trabalho, do quanto é difícil, né? Tem indicações, assim, em relação a isso, porque, assim, a gente procura aprender o idioma do paciente, né, nesses casos. Essa história que eu falava ali do campo do sentido tem muito a ver com isso.
Aqui, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem uma partilha discursiva, a gente tem um campo do sentido que nos une. Supostamente eu vim fazer uma fala para vocês. Então, eu sentei aqui e estou falando desde esse lugar, né? E no atendimento com as psicoses, essas partilhas eventualmente falham. O campo do sentido, como tu disseste, acho que foi uma boa expressão mesmo, se esvai, né? Não lembro se foi assim, mas se entrecorta. E aí, o pior que a gente pode fazer é querer restituir esse campo do sentido na marra. Querer fazer com que o paciente fale, digamos, o português correto, ou que se faça entender da maneira que nós achamos que as coisas devam ser ditas. Aí lascou. É um bom convite para um desencadeamento psicótico, é justamente fazer isso, assim. Então, ao contrário, a gente acaba esperando com que ele nos ensine essa terminologia e nós passamos a falar esse idioma ali, nos aproximar, provavelmente não vamos chegar a falar, mas nos aproximar o máximo possível desse idioma e assim vai ser possível com que essa transferência não sofra um abalo maior, né? Bom, coisas acontecem no percurso desses tratamentos, mas é uma indicação técnica, sim, importante essa. Tu fez eu me lembrar de um paciente recente, Priscila, enfim, não é psicótico, claro, mas é adolescente. E ele não pôde vir numa sessão, e me mandou um WhatsApp e eu respondi. Tranquilo, vou chamar João, vírgula, João, tranquilo, letra maiúscula, vírgula, João, ponto. E ele me disse na sessão seguinte, tu me xingou, tu foi muito grossa. E eu falei, mas por quê? Como é que eu deveria me expressar? Tudo em letra minúscula, tranquilo, João, sem vírgula, sem ponto. Aí eu ia sentir que tu me acolheu. Tu botou caixa alta e ele achou que estava gritando com ele. Eu botei do tema, essa linguagem, então, sabe, eu achei tão bonito isso, ele me dizendo como que, né, a gente tinha que se comunicar, né, como chegar até ele, como ele me sentia, né, mas eu acho que essa questão de não impor, de tentar, dessa escuta que a gente faz singular, como seria, né, para ti, uma comunicação mais suave, né? Então, me fez lembrar isso, assim, que circula, não só quando a gente pensa, né, no paciente psicótico, né, mas, né, nesse balanço das horas que a gente vive entre, às vezes, compreender e outras vezes ter uma compreensão muito particular, né? Agora, pensei agora, só para fechar aqui com... Estava lendo aqui as minhas anotações, né? Tu falasse que o Manoni, né, fala sobre o enigma, né, da poética, né, as coisas enigmáticas, e é isso, né, assim, é uma fala desencontrada. E eu lembrei daquela expressão que as pessoas que fazem tradução dizem, né, que é tradutor traidor, né? O tradutor nunca consegue traduzir exatamente aquilo, né, vide. Agora que a gente tem uma profusão de traduções do próprio Freud, né, assim, a gente vai lendo nos livros diferentes e cada um de um jeito. Então, eu fiquei pensando isso, né, a nossa função também, em parte, é tradutora, né, e, em parte, vai ser traidora, a gente não vai conseguir se aproximar totalmente e colar, até porque não seria, né, salutar para ninguém, e talvez nesse escape aí da traição é que surgem as coisas interessantes quando conseguem comunicar, né, Sem dúvida, acho que esse campo da tradução, ele está super ligado à poética, né? Não por nada, muitos tradutores são poetas, né? Um exemplo que me ocorre agora, os irmãos Campos. Mas muitos trabalhos super interessantes nisso, e até no livro eu tive a oportunidade de trabalhar com as traduções do poema The Raven, do Edgar Allan Poe, porque é isso, as mais célebres que nós temos em língua portuguesa, que é do Machado de Assis e do Fernando Pessoa, dois poemas bem diferentes, assim.
Um, porque, que é o caso do Machado, se aferrou mais ao conteúdo, e o outro, que de Pessoa, porque se interessou mais pela sonoridade, né? Mas sim, sempre é uma traição, mesmo o que sempre vai ser, não tem, é um cobertor curto, né? Ou tapa a cabeça ou tapa o pé, quando se vai traduzir um poema, né? E acho que é uma boa também ter isso em mente para atender qualquer paciente, que algum escape vai estar presente, e é assim, né? É o que temos. Bom, Priscila, estamos chegando no nosso horário da nossa atividade. E, né, de novo, te agradecer muito, de um modo imenso, assim, acho que foi uma boa conversa, né? E uma boa conversa que pôde ultrapassar as matrizes psicanalíticas, né? E isso, como eu te disse, hoje de manhã isso me interessa, né? Que a gente possa ter leituras diferentes, portos diferentes, mas conseguir chegar, né? Fazer a ponte, como tu disse, e acho que a gente conseguiu cumprir essa tarefa aqui hoje. Queria te agradecer, queria agradecer a todo mundo que veio, né? Esteve aqui com a gente. Toda primeira sexta-feira do mês temos atividade científica, usualmente ela é online, para o pessoal que não é de Porto Alegre não pode participar, né? A próxima é dia? Junho. A próxima é junho. Tá. Então, fiquem atentos ao nosso Instagram, quem não nos segue, nos siga lá, @depoa, para a gente, né? Que lá está sendo sempre publicadas as nossas atividades. Priscila, fica à vontade, se tu quiser fazer um fechamento aí, estamos... Agradecer a oportunidade, foi super rico, e as trocas, a interlocução de vocês, e acho essencial mesmo poder abrir essas pontes, né, e transitar por elas e voltar a aprender. Gosto muito, muito feliz e agradecida. Então tá, gente, bom final de tarde para todo mundo, muito obrigada. Obrigada. Nos vemos daqui a um mês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pelas presenças. Obrigada. Tchau, tchau.